Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. Adir, aqui em nossa bancada, com muita honra, nós temos no programa dessa semana a Débora, ela que é coordenadora diocesana da Pastoral da Juventude, e também o Padre Geraldo. Juntos aqui, claro, nós iremos falar sobre a festa, a importância que está vivendo hoje a Diocese de Palmas e Francisco Beltrão na preparação para recebermos aqui no dia 3 de fevereiro a Cruz Peregrina, que significa a preparação dos nossos jovens para o Encontro Mundial da Juventude, que vai acontecer no mês de julho no estado do Rio de Janeiro, inclusive, Adir, com a presença do nosso Santo Papa, que vem fazer parte desse movimento. Os nossos convidados sintam-se à vontade no nosso programa. Eu começo perguntando para o Padre Geraldo, o que significa esse encontro, essa cruz peregrina vindo para Francisco Beltrão, para a Igreja Católica como um todo? Saúdo a você, Madruga, saúdo também ao Adir, a você que está conosco e nos acompanha neste momento. É riquíssimo pensar, porque na Igreja nós temos vários símbolos que perpetuam e que nos convocam para uma grande unidade. A cruz é um desses sinais. Por isso, quando nós temos a presença da cruz peregrina, que passará pela nossa diocese, como está passando por todas as dioceses do Brasil, nos faz refletir num dado anterior, que é a Jornada Mundial da Juventude. A cruz é o dado preparatório à jornada, e a jornada já acontece desde 1985 em Roma. A maior jornada foi em 1995 nas Filipinas, com 4 milhões de jovens, e a última nós tivemos em Madrid, que foi no ano de 2011, aproximadamente 2.000 jovens. O que a jornada proporciona? Existem 3 elementos claros para a jornada. Primeiro, proporciona exatamente o momento do encontro, da reflexão para o jovem, porque a jornada é exatamente uma ação da Igreja que visa convidar os jovens para o momento de oração, de reflexão e de envio para a missão. Tanto é que a temática, o tema da nossa jornada do Brasil, Rio 2013, é ir e fazer discípulos todos os povos, Mateus 28. Significa dizer o quê? O jovem é enviado para a missão. Um segundo objetivo é exatamente proporcionar ao jovem a convivência com uma multiplicidade de expressões culturais. Por que isso? Porque no Rio de Janeiro nós teremos jovens de todo mundo. Basta ver que na Diocese de Curitiba estão preparados 30.000 lugares para receber jovens de outros países. Isso é um dado apenas para uma diocese do nosso estado. Das 17 dioceses do Paraná, 11 receberão peregrinos de outros países. E isso quer dizer o quê? A convivência com as outras culturas aprimora o humano, faz-nos cada vez mais descobrir a necessidade de vivermos sempre nesta unidade, ajudando e aprendendo com o outro. E por fim, o terceiro grande objetivo será proporcionar o momento da solidariedade. Por quê? Nós vivemos um mundo que muitas vezes colaborar, ajudar, ser solidário parece ser ultrapassado. Parece que não condiz mais com a nossa realidade humana. Aproveitar o tempo, aproveitar-se para si, é a essência, a máxima que se divulga. No entanto, a Semana da Solidariedade, como é chamada na Semana Missionária, é o momento em que os jovens farão visita às casas, visita até mesmo aos hospitais, visitarão os lugares onde se prevalece a dimensão da educação para crianças, a recuperação de jovens dependentes. O número é significativo e vale a pena pensar sobre isso. E por isso que esta Semana da Solidariedade é o momento em que se dá ênfase exatamente na Semana Missionária que prevalece a Jornada Mundial. Padre Geraldo, a Cruz Peregrina ela estará aqui no sudoeste do Paraná no dia 2 e 3 de fevereiro, né? Agora, eu gostaria até que o senhor colocasse um pouquinho para nós sobre a origem da Cruz Peregrina. Ela foi instituída, o senhor já disse, em 1985. A finalidade dela é exatamente para agregar a questão da juventude em torno dela? O Papa João Paulo II, no ano de 1983, proclamou o Ano Santo da Redenção. No final do Ano Santo da Redenção, havia-se uma cruz em Roma.
o Papa chamou os jovens e entregou essa cruz aos jovens, dizendo que percorresse o mundo onde os jovens estivessem. E por isso a cruz foi dada aos jovens a partir de 1985, a primeira jornada mundial, exatamente para que o jovem possa olhar a cruz não como a grande interpretação que se havia da cruz antes do cristianismo. Antes do cristianismo, a cruz era o sinal do suplício, da condenação, do sofrimento, ou seja, ser condenado à cruz era ser condenado aos piores sofrimentos que a sociedade podia dar a alguém. Mas com o cristianismo, a cruz passa a ser o sinal onde acontece a sublimação, o resgate das nossas fragilidades. E quando o Papa entregou aos jovens esta cruz, ele entregou para que os jovens pudessem olhar para a cruz e aprender com aquele que padeceu na cruz, Jesus Cristo, para que a partir de Cristo eles possam ser um sinal deste amor que se doa presente no mundo. Portanto, a cruz tem este grande significado, ou seja, olhar para ela não somente como madeiro, mas como a grande mensagem de esperança, de vida, de solidariedade, de convivência que a cruz muito bem nos apresenta. Basta olharmos que, quando nós nos deparamos com o sinal da cruz, o símbolo da cruz, e nós veneramos a cruz, nós estamos exatamente buscando compreender esta unidade expressão de fé. E é aqui que aparece a relação cruz, jovem e a dimensão da religião. Nós vamos chamar o nosso intervalo, voltamos logo em seguida, não sai daí, estamos falando com o Padre Geraldo e a Débora, que é coordenadora da Diocesana Pastoral da Juventude. Iniciamos o segundo bloco no programa do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Padre Geraldo e a Débora, que é a coordenadora diocesana da Pastoral da Juventude. Claro, estamos falando sobre o evento que a Igreja Católica está fazendo, que é a preparação para receber a cruz peregrina que chega no sudoeste do Paraná no dia 2 e 3, mas especialmente para nós aqui em Francisco Beltrão, a cruz chega aqui no dia 3. Não é isso, Débora? Débora, o que significa você coordenar um movimento tão importante como esse, que envolve a juventude no mundo inteiro? E o que vai ser feito no dia 3? Quais são as atividades que você está preparando com os jovens, especialmente aqui em Francisco Beltrão, no dia 3, para receber os jovens de toda a região? Bem, em primeiro lugar, é importante ressaltar que essa organização não é feita sozinha, né? Então, nós temos uma equipe por trás, né, que tem organizado, que tem pensado este dia já desde o ano passado. Então, nós estamos programando já há algum tempo este evento da acolhida da cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora, que, como o Padre Geraldo já dizia, representam a Jornada Mundial da Juventude. Então, coordenar estes trabalhos, essas atividades, nos permite perceber que a juventude está aberta à dimensão da espiritualidade. Então, por mais que tenha desafios, que tenha dificuldades, mas a juventude ainda é aberta aos sinais de Deus, ela procura, ela busca, e quando o projeto é claro, ela adere, né? Então, esse poderia dizer que é o significado deste trabalho. Com relação às atividades que estão sendo programadas, é interessante ressaltar que ela chega à Diocese no dia 2 de fevereiro, né? Nós vamos buscá-la na Diocese de União da Vitória. Estamos preparando um grupo de pessoas, em torno de 25 a 26 pessoas representando a Diocese para ir buscá-la em União da Vitória. No dia 2, nós paramos em Pato Branco para os grupos de jovens mais próximos. Então, ali tem uma atividade, uma caminhada, um momento de celebração, um momento de oração, também um momento de louvor. No dia 3 de fevereiro, no domingo, a partir das 6h30 da manhã, nossa programação é a acolhida da cruz no calçadão, em frente à Concatedral, Nossa Senhora da Glória, onde nós teremos um momento de acolhida dos jovens, um momento de reflexão também, aprofundando o sentido da cruz na vida de cada jovem, o porquê a cruz é apontada como símbolo, qual a importância, né, para a juventude de hoje. A partir das 9 horas está proposto uma caminhada até o ginásio Arrudão, né, saindo da Concatedral
e se dirigindo ao ginásio Arrudão, e nessa caminhada 3 momentos de reflexão, coordenado por sacerdotes da diocese, que vão aprofundar o sentido da Jornada Mundial da Juventude, o sentido da cruz na vida dos jovens e depois o sentido cristão da cruz, que não é apenas sofrimento, não é apenas dor, mas é vitória, é a ressurreição. Às 10h30, uma missa presidida pelo nosso bispo Dom José Antônio Peruso, no ginásio Arrudão, e ao meio-dia, a celebração de envio para a Diocese de Cascavel, que vem também com um grupo representativo para buscá-la. Então, ela segue visitando a Diocese de Cascavel. Agora, Débora, essa visita da Cruz Peregrina, ela está no Brasil desde 1985, aqui na região sudoeste do Paraná. Aliás, desde 2011, né, ela está no Brasil, né? É a primeira vez que vem para cá? Sim, porque essa cruz, ela visita os países sede da Jornada Mundial da Juventude. E é a primeira vez que essa jornada ocorre no Brasil, né? Ela está em peregrinação desde 2011, final de 2011, porque ela pretende passar todas as dioceses do Brasil. Aqui no Paraná são 18 dioceses, mais a eparquia ucraniana. Então, ela tem o mês de fevereiro para percorrer todo o estado do Paraná. A nossa diocese, Palmas Francisco Beltrão, é a segunda diocese a receber a visita da cruz e do ícone de Nossa Senhora. Agora, esse encontro está sendo mobilizado toda a juventude do sudoeste do Paraná. A pergunta é, quantos jovens vocês esperam reunir para fazer esses momentos de reflexão? E também sabe que é uma preparação já para escolher os jovens para participar em julho no Encontro Mundial de Juventude no Rio de Janeiro, inclusive com a vinda do Santo Papa. Como é que vai ser feita essa escolha, como é feito esse trabalho para encaminhar essas lideranças também para o Encontro Mundial? Então, Madruga, a nossa diocese, né, ela é dividida em alguns setores pastorais que reúnem algumas paróquias e nós chamamos de decanatos. Então, na diocese temos 7 decanatos. A nossa organização foi que cada decanato se mobilizasse para que pelo menos um ônibus pudesse ser completado para participar da jornada. Então, nós já estamos na diocese com a previsão de 11 ônibus que irão em julho para o Rio de Janeiro participar da jornada do Sudoeste, da Jornada Mundial da Juventude. E qual foi o critério para esta escolha? Jovens que atuam na paróquia, jovens que estão trabalhando em alguma linha de pastoral, porque talvez nós não tenhamos grupos de jovens instituídos, mas nós temos jovens na catequese, na liturgia, na pastoral do adolescente. Então, esses jovens, essas lideranças foram priorizadas e nós já conseguimos 11 ônibus até o momento, mas acreditamos que depois, após a passagem da cruz, é possível que suscite mais jovens. Então, assim, não nos preocupamos tanto com números, né? Claro que o número é significativo, mas a nossa preocupação é que os jovens que se dispõem a ir entendam que a jornada não é só um passeio, né? Não é só um momento de ir lá ou ver o Papa, por mais importante que seja, mas é um momento de abastecer para atuar na própria paróquia. Fortalecimento das lideranças jovens da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Importante. Bacana. Agora, Padre Geraldo, outro dia eu conversava com o Dom José, e o Dom José até estava comentando a respeito de algumas ordenações que aconteceram aqui na Diocese. E diz ele que a Diocese de Palmas de Francisco Beltrão, a nível do Brasil, é uma das que mais ordenam sacerdotes. Essa pastoral da juventude contribui para isso? Com certeza. Muitos dos nossos jovens que se ordenam são vocações adultas, provém até dos grupos de jovens. O que nós temos encontrado é que dentro dos grupos de jovens têm surgido muitas lideranças, e dentre elas vocações sacerdotais. Nós tivemos 4 ordenações diaconais, que serão ordenados 4 padres este ano, que 3 vieram de grupo de jovens. Ou seja, o grupo de jovem, hoje nós não podemos imaginar o grupo de jovens como acontecia na década de 60, 70, grandes grupos onde estava no auge as famosas JAC, JEC, JIC, JOC, JUC. Mas os grupos de jovens hoje são menores, mas eles ainda persistem numa mística, que é a questão de refletir, rezar e também falar sobre a questão de ideais. Porque ser padre não é só uma questão de ser chamado, ser aquele vocacionado.
Ser padre é você ser vocacionado, mas ao mesmo tempo você ter o espaço necessário para que a sua resposta possa ser negativa. Porque senão, ou seja, a vocação seria como mágica, né? Deus não age dessa forma de mágica, Deus chama, Ele confia uma missão a cada um. Mas o espaço, a situação na qual nós estamos envolvidos é aquela que propicia o desenvolvimento ou não da vocação. É claro que aqui muitos sociólogos poderão até estar julgando-me nesse momento, dizendo, mas aí nós cairíamos num determinismo. Não é dessa forma. Não estou falando num determinismo. Eu estou falando que existem duas vias numa mesma resposta. O chamado de Deus, que pode ser para várias ações dentro da comunidade, da sociedade, e a abertura humana ao chamado de Deus, ao ambiente que ela encontra, a resposta é positiva. Agora, Madruga, antes de chamar o break comercial, só completando o que eu coloquei, quando eu falei nessa ordenação, eu não quis dizer necessariamente que o movimento, o grupo de jovens, a pastoral da juventude, trabalhe nesse sentido de fomentar que quem participa de um grupo de jovens venha a ser o sacerdote, né? Com certeza, nós temos grandes celebrações de matrimônios que provêm dos jovens que participam, que são testemunho de vida muito forte na unidade familiar. E é aquilo que a Débora também tem colocado na fala, para fortalecer as lideranças da igreja. Mas vamos chamar o nosso intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Padre Geraldo e a Débora, que é a coordenadora da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, na questão da pastoral da juventude. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Padre Geraldo e a Débora, que é a coordenadora da Pastoral da Juventude da nossa Diocese. Padre, nós temos acompanhado na mídia nacional e até mesmo internacional grandes violências envolvendo jovens. E atrás disso sempre tem outros fatores primordiais que levam a essa violência, que é a droga. E aqui na nossa região o crack vem avançando a cada dia que passa. E em cima disso a gente vê também a desagregação da família. A pergunta é como que a Igreja Católica se coloca diante dessa situação, desses números? Vejamos. A Organização Internacional da Juventude trabalha o jovem dos 15 aos 24 anos. O Brasil, o ProJovem, dos 15 aos 29. Se nós olharmos a questão do consumo de droga, e da questão da criminalidade, não foge muito desta área. Isso porque um outro dado é significativo. Nós estamos convivendo com uma nova redefinição da questão familiar. A família passa, juntamente com o Estado, juntamente com a escola, juntamente com a religião, por uma crise de identidade. Porque quando se perdem ideais, se perdem valores, a tendência é viver o presente, e o presente é o consumo em demasia. Tanto é que hoje, até as relações amorosas entre os jovens, elas são vistas da mesma forma que o consumo ou lucro apresenta. Não se fala mais da intensidade de um amor de um para com o outro, mas da quantidade de experiências os jovens fazem na mesma noite. Ora, isso quer dizer que o humano perde o sentido. E se o humano perde o sentido, tudo é permitido. Porque desde que eu seja alguém que sobressaia-se, tenha vantagem, eu acabo buscando a minha realização pessoal. Existe um autor que trabalha nesta linha e, aliás, com relação a isso, o primeiro capítulo do texto da campanha da fraternidade deste ano é riquíssimo, valeria a pena a gente estudar. Trabalha que nós estamos num século dos ismos, o individualismo, o emotivismo, o pessimismo, que é duro, ou seja, é aproveitar o presente. E quando se aproveita em demasia o presente, não se olha. Daí a violência é justificável, o consumo da droga é justificável, o abandono, a agressão dos pais é justificável, tudo se faz. Vejamos a questão da mudança de época. Alguns tempos atrás, na própria realidade familiar, os pais eram a última palavra. Hoje, quando se tem o viciado, aquele que está dependente,
Os pais são as primeiras vítimas, tanto na questão do roubo, na agressividade. Portanto, houve-se essa inversão. Como recuperar isso? E aqui que vem a grande preocupação da igreja a partir de 1978, que se tornou bem clara com a opção preferencial pelos jovens. Qual é? Tirar este jovem, não da sociedade que eu está, mas tirar deste mundo que às vezes mais se aproxima da barbárie do que propriamente da condição humana. Eis o desafio que nós temos como igreja, como sociedade, como pastoral, enfim, como todos aqueles que olham ainda para o ser humano com certo carinho e esmero. Padre Geraldo, nos anos 70 começou a pílula anticoncepcional. E a partir desse momento começou a haver uma mudança da sexualidade dos jovens, que hoje esses dos anos 70 não são mais os jovens, são os chefes de família. Exatamente. Isso tudo veio evoluindo e nós tivemos um período que com essa liberdade sexual começou a haver a gravidez de mães solteiras, filhos sem pais. Isso evoluiu e chegou na AIDS. Desde 1970 foi percebido que o casamento com essa liberdade sexual começou a cair numa questão de desuso ou fora de moda. E com a falta do casamento começou a nascer filhos de pessoas que viviam junto, ou não viviam, ou as produções independentes, e isso a gente percebeu, começou a haver uma desagregação familiar, e com isso também valores morais, valores de família, respeito, ética, começou a cair. Qual é o próximo passo? O que nós podemos esperar da juventude ou da família daqui para frente se essa linha continuar evoluindo? Esta é a grande pergunta, porque de fato para muitos nós já chegamos ao limite, para outros nós teremos ainda alguns passos. Agora está em voga na juventude é a questão do ficante. O que é? Não se tem compromisso nenhum, ou seja, é alguém que vive puramente os prazeres, a intensidade do prazer do corpo. Isso quer dizer o quê? Não existe compromisso. Qual será o próximo passo? Eu acredito que estudando um pouco esta lógica que nos apresenta, ou nós resgatamos uma dimensão da espiritualidade, ou nós nos deparamos com uma certa anomia da sociedade, o qual nós não estamos longe. Por que anomia? É uma sociedade que praticamente vive segundo os seus critérios pessoais. Existe um filósofo, MacIntyre, que ele trabalha isso a partir de Stevenson. Ele diz assim, o emotivismo. Ou seja, o emotivismo é o único critério de julgamento é aquilo que me agrada ou desagrada. Quando isso se estabelece como o ponto fundamental, aí não existe mais qualquer elemento que possa orientar a vida comunitária. E por isso, uma outra questão que é a cultura midiática. Hoje a cultura midiática... Os Big Brothers, as fazendas, os programas de televisão, é isso, né? Exatamente. Hoje no mundo, com a internet, nós podemos navegar o mundo ficando fechado em casa. Onde fica o sentido de comunidade? E a família é comunidade. O diálogo. Onde fica o sentido de diálogo? Vou só citar um exemplo que um padre me colocou num curso há poucos dias que nós estávamos sobre a juventude. Foi almoçar na casa, a mãe disse, o senhor espera que eu vou chamar a minha filha para almoçar conosco? Pois não. A mãe pegou o telefone, mandou um torpedo. A filha saiu do quarto para almoçar com eles. Na mesma casa não se conversa mais. Individualismo. Essa independência está levando a uma arrogância, né? A uma arrogância. Nós vivemos esse período de desconhecimento. E aqui está o elemento que eu acredito o mais grave nesse elemento que destrói valores. Esse dado de que nós podemos navegar no mundo, mas naufragamos nas nossas próprias ambições. Mas, padre, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu adiro aqui, vamos marcar uma outra data com o padre para a gente discutir sobre essa questão, aprofundar mais esse debate. Da juventude, a Constituição e, quem sabe, não sei, a evolução da família, né? Não tenha dúvida, nós temos muito assunto para a gente debater. Mas, padre, eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Agradeço o espaço e convido você, caríssimo jovem, você também da família, venha celebrar conosco, venha caminhar conosco domingo. Você verá que é o momento de refletir não só sobre a juventude, mas sobre a nossa vida, que é uma vida que, pela cruz, se chega à ressurreição.
30 segundos para você também, Débora. Bem, agradeço em nome da equipe de coordenação diocesana e reforço o convite, né, para participar desse grande momento, e digo que os desafios são muitos, né, foram citados amplamente aqui, mas a nossa juventude, como eu disse antes, se apresenta-se um projeto claro, sincero e verdadeiro, ela adere. Então, se estamos na época do pessimismo, eu prefiro ser otimista e dizer a Igreja Católica tem um projeto claro para a juventude. Por isso, os jovens são convidados a tomar conhecimento deste projeto e seguir. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a presença sua aqui, Padre João, no nosso programa. Quero agradecer também aí, Débora, desejar a vocês um grande encontro, que Deus os ilumine nesse encontro e que dê sabedoria e dê espiritualidade para vocês transmitirem conhecimento para os nossos jovens. Quero agradecer também sempre a participação do comunicador Adir Seleschi, mas em especial aos nossos telespectadores. Eu tenho dito que o nosso programa tem aumentado muito a nossa audiência e quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todos os sábados às 17 horas na sua primeira edição, na segunda edição na segunda-feira às 22 horas. Lembramos ainda que o nosso programa fica na internet. Acesse lá www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.